Olá, eu sou a Nena Barros e eu estou muito feliz de estar aqui hoje com você, compartilhando algo que eu sinto que pode transformar a sua vida. Se você está aqui, com certeza não é por acaso, né? Eu acredito muito numa guiança, né? Que guia a gente, que chega pra gente através do nosso coração. Então, se você está aqui, talvez você anseie por viver essa transformação. E nessa aula de hoje, eu vou compartilhar coisas, situações, falas que pode reverberar aí dentro e começar esse movimento seu em direção a essa tão sonhada, tão desejada transformação. Nesta aula eu quero também começar falando de lugares onde o nosso feminino está hoje. A gente está num momento que a gente vive uma autossuficiência, mas uma autossuficiência em excesso. E tudo que vem em excesso acaba levando a gente para um desequilíbrio. E essa autossuficiência, esse empoderamento, né, esse lugar de eu dou conta de tudo sozinha, eu faço, eu aconteço, ele levou a gente para um lugar de exaustão. É um lugar onde eu observo a maioria das mulheres que eu acompanho, mulheres que estão ao meu entorno, com uma completa baixa de energia, um cansaço, uma falta de nutrição, né? E vivenciando assim relações muito conturbadas, algumas vivenciando burnout, né? Muitas do universo corporativo, mas independente de onde cada uma mulher, né? Onde você está, todas as doenças eu vejo como um caminho, um chamado, né? Uma oportunidade de cura. Então, essa cura, eu acredito muito que ela pode chegar, né? Através do nosso feminino. É um grande portal de cura que a gente tem em nossas mãos. E esse caminho é um caminho de autoconhecimento, né? De se conhecer através do nosso ciclo, através dos caminhos naturais, de uma sabedoria muito ancestral, que graças a Deus está disponível para a gente hoje. E essa capacidade de autoconhecimento faz com que a gente integre, né, o nosso lado luz ao nosso lado sombra, proporcionando para a gente um estado de completude, de inteireza. E aí a gente para, né, de começar a querer se preencher de tantas coisas fora, de buscar no outro e perceber que tudo que a gente busca, que a gente procura, está aqui dentro, está disponível e é algo único que só você tem aí dentro. E eu vou te auxiliar, né, nessa caminhada de retorno para si. E para quem que é essa aula? Essa aula é para todas as mulheres. Mulheres que querem se conhecer, curar os seus traumas, as suas feridas, as suas dores. Para mulheres que querem abrir espaço para se relacionar de uma forma verdadeira, de uma forma inteira, ter relações mais saudáveis, ou mesmo abrir espaço para vivenciar um grande amor, quem não quer. Ou para você, mulher, que quer viver de forma mais alinhada com o seu propósito, com o que você veio realmente fazer aqui. Ou mesmo se você quer crescer a nível profissional, a nível espiritual, a nível emocional, então essa aula é para você. E os homens? Será que esta aula também é para os homens? Sim. Essa aula é para todos, homens e mulheres. E por que é tão importante? Uma vez que o homem conhece esses portais do feminino, jamais ele irá olhar para uma mulher com as mesmas lentes. É algo que se transforma. É muito importante que os homens adentrem e conheçam esses portais do feminino. E o que isso muda? Tudo. Toda a relação que ele tem com as mulheres, com o feminino. Ah, mas eu não tenho uma companheira. Bom, tem uma mãe, tem uma irmã, tem uma amiga, né? Todos os homens sempre têm uma mulher por perto.
e conhecer, né, acessar essa sabedoria desse universo mais profundo do feminino faz com que os homens ressignifiquem essa relação com o feminino. E a partir desse lugar é uma outra relação que a gente estabelece entre homens e mulheres. Então, esse universo, né, do feminino é para todos. Então, se você tem um irmão, um amigo, um primo, é muito especial eles também conhecerem e adentrarem a esse universo. É algo também muito transformador. Então, esse convite, ele chega para que juntas agora iniciaremos uma jornada em direção a nós mesmas. Uma oportunidade para a gente compreender os nossos desequilíbrios físicos, emocionais, essa questão que a gente tem, né, com relação aos nossos projetos, né, essa falta de força muitas vezes, às vezes a gente gasta energia fazendo tantas coisas, mas ao nosso propósito, aos nossos projetos, ao que realmente é essencial, muitas vezes falta energia para ir nessa direção. Então, essa jornada, ela vai mapear muitas vezes o porquê, né, de que a gente não tá aí tão disponível para vivenciar essa relação que a gente tanto sonha, para estar mais disponível para o nosso propósito, né? O que eu tenho para te oferecer é esse caminho de autoconhecimento e na direção do nosso feminino. Conhecer fases muitas vezes que a gente foge dela, por exemplo, como a TPM, um período realmente muito desafiador, mas que traz também, quando a gente entra nesse caminho de autoconhecimento, uma grande oportunidade de cura, uma cura que não só fala da nossa história, mas que também traz a oportunidade da gente curar todas as memórias das nossas ancestrais, integrando isso na gente e abrindo novos espaços para as futuras gerações. Então vamos juntas nessa jornada muito especial de autoconhecimento. Então eu vou estar compartilhando com você algumas situações, talvez você se identifique com uma, com duas, com todas, onde traz pra gente esse mapa, né, de onde a gente está, as consequências que isso traz para as nossas vidas e o que acontece quando a gente vive, né, essa transformação, quando a gente abre esse espaço. Bom, uma das características que eu vejo, né, muito comum nas mulheres é um yang, né, esse masculino muito exacerbado. Não tem nada de errado de você ter um aspecto yang, eu mesma sou super yang, eu sou uma pessoa super ativa, eu adoro fazer, eu adoro realizar, né? Eu sou super realizadora e eu acho isso fantástico. O que a gente precisa é prestar atenção, né? Cuidar, para que isso sempre aconteça de uma forma equilibrada, né? Ação, né? Esse aspecto yang que me leva para fora e também algo, né, que equilibre, né, com a parte interna, né, com esse universo interno. Então, assim, quais são os desequilíbrios que muitas mulheres vivenciam ao ter esse yang muito exacerbado? Bom, eu tô ali fazendo, eu tô ali acontecendo, eu tô ali realizando e faz e não para. Eu percebo, na verdade, isso não é algo que fala só do feminino. A gente vive numa sociedade onde o fazer, né, é algo que é pedido pra gente, né? Então, pra mulher que adota essa postura, né, muito yang, é quase como se ela não tivesse a permissão, a auto-permissão de parar, de sentar, né, de relaxar, de receber, né? Então ela tá sempre com essa energia sempre para fora. E o que acontece quando a gente vivencia isso, né, de uma forma desequilibrada? Bom, com essa entrega, com essa doação, com esse fazer, a gente começa a ficar sem energia. É um lugar onde a gente precisa, né, de nutrição, porque a gente está
completamente desnutrida. E por isso que é tão importante a gente tomar consciência, porque às vezes a gente se sente cansada, às vezes a gente se sente sem energia, ou mesmo assim à beira de um burnout. Quantas pessoas eu acompanhei ao longo dessa jornada que chegaram ao extremo de vivenciar um burnout. E o que isso está dizendo? É uma pessoa que está ali no fazer para o outro, para fora, e para si, nada. Às vezes a pessoa não tem tempo, ela não se permite nem às vezes beber um copo d'água. Então é uma pessoa que muitas vezes ela desconectou, né, dessa capacidade de se autonutrir, de se autocuidar, que é algo muito feminino. Então a gente dá para o outro, a gente cuida do outro, a gente faz pelo outro, só que não faz pela gente, né? Então esse feminino em equilíbrio, ele fala, né, dessa oportunidade da gente dar, da gente realizar, mas também da gente diminuir o ritmo, da gente ouvir, né, as nossas necessidades. E é muito interessante, né? Eu acompanhei há um tempo atrás uma mulher que ela já estava ali com seus 48 anos e o seu grande sonho, o maior sonho da vida dela era ser mãe. Porém, esse, né, yang exacerbado de ter que fazer, de ter que acontecer, de, né, tá ali muito preocupada com o profissional, ela foi deixando o tempo passar. E quando ela se deu por conta, ela já estava ali, né, com seus mais de 40, e ela falou assim: poxa, mas o meu grande sonho é ser mãe. E aí o que aconteceu? Ela, né, ela já era casada, né, ela se casou assim cedo, mas ela nunca abriu espaço para ser mãe, né? Apesar de ser o grande sonho da vida dela. E quando ela se deu por conta, ela começou ali a tentar engravidar, mas é tão interessante porque é um aspecto masculino tão forte que o próprio corpo, né, não tem essa permissão mesmo de ser mãe, de gestar outra vida. Acho que o corpo pensa: nossa, será que ela vai cuidar dessa gestação, né? Se ela não para cuidar de si, né, que dirá para cuidar de si duplamente, né? Porque aí ela vai ter que cuidar realmente, vai ter que parar, vai ter que, enfim. E ela não conseguia engravidar, ela já tinha feito 3 inseminação artificial quando ela chegou até mim. E a gente fez um trabalho muito lindo, muito profundo, né, nesse retorno em direção a esse feminino. Ela, depois de um ano, a gente trabalhando, ela engravidou e hoje ela é mãe, né? A filhinha dela nasceu aí na época da pandemia, né? Agora tá aí com seus 2 aninhos, né? Então é muito disso, né? A gente precisa realmente abrir espaço para se conhecer. E os sintomas, né, eles chegam pra gente como sinais pra gente olhar, pra gente se perceber, né? Então essa é uma situação que eu trago, que eu compartilho aqui com você hoje. Ter recebido a menarca de uma forma negativa, o que será que isso reflete? O que será que isso reverbera na vida de uma mulher? Bom, a menarca é a nossa primeira relação com o nosso feminino. Muitas vezes, né, a nossa mãe, até por não ter uma boa relação com essa situação, né, do feminino, do sangue, ela transmite isso, né, para a menina, para a filha no caso, de uma forma muito negativa ou muito: olha, toma aí um pacote de mods, né, e se cuida porque você pode engravidar, de uma forma muito: nossa, meu Deus do céu, o que eu faço com isso agora, né? Tô sozinha. E essa relação do nosso feminino, ela tá completamente ligada com a relação que a gente tem com o nosso sangue, né, com a nossa lua, com a nossa menstruação, né? Eu chamo de nossa menstruação de lua, né? Para mim é uma forma mais poética, mais bonita e mais, né, que para mim tem mais a ver, uma vez que a gente é realmente regida pelas fases da lua.
E o que isso pode trazer, né? Essa falta, né, de identificação mesmo com esse momento que era para ser um momento tão bonito, né? E pode ser algo tão bonito essa relação com o nosso feminino. O que isso pode trazer para a nossa vida? Bom, eu vejo muitas mulheres, né? Uma das causas bem comum é a falta, a baixa, né, de autoestima, de não se aceitar enquanto mulher mesmo, assim, o seu corpo, né? Porque tem coisa mais feminina do que você ter um útero, do que você sangrar, né, do que você poder conhecer a beleza e a grandiosidade, né, desse divino feminino. É algo muito divino, muito especial. E então, assim, TPM, eu vejo muitas mulheres com muita cólica, assim, aquelas cólicas. Eu mesma posso dizer que eu vivenciei isso a maior parte da vida, eu diria, né? Cólicas de passar mal, de, sabe, de ficar enjoada, nossa, era assim, muito sangue, assim, um sangramento assim exacerbado, né, de eu ter que sempre andar com trocas de roupa. Já acontecia assim de molhar a calça inteira, assim, sabe? Então um fluxo muito grande, assim, realmente um desconforto, né? Como que uma pessoa que sofre tanto, tem cólica, né, um sangramento que te impossibilita de sair, né? Como que isso pode realmente ser bom na vida de uma pessoa, né? Então, assim, durante muito tempo eu vivenciei, né, essa briga com o meu feminino. Demorou muito para eu compreender, porque só quando a gente realmente compreende cada situação, cada detalhe, o que isso tá me trazendo, o que isso tá me falando e como eu posso sair disso, né, de alguma forma, como eu posso me curar. E foi aí, né, que eu tive essa oportunidade de cura, né, do meu feminino, receber todas essas informações, e isso me deu assim a chance de ressignificar. E olha, não é à toa que eu tô aqui falando para você. Eu não só ressignifiquei, como eu me apaixonei e senti, uau, uma mulher precisa realmente receber essas informações, porque é algo tão transformador, tão grandioso, que não tem como passar por uma existência sendo mulher sem acessar esses conhecimentos. Então, a minha relação com o meu feminino começou a se curar quando eu tive a minha filha, aos 36 anos, né? Foi quando eu recebi todas essas informações. Ela chegou para mim através de um homem que viveu numa tribo que chama Tribo da Lua, na Colômbia, onde essa tribo era povoada apenas por mulheres, onde ele passou anos em observação à lua, anos observando e aprendendo sobre esses saberes mais ancestrais do feminino, e hoje ele viaja o mundo, né, contando essa história, compartilhando esses saberes. E isso chegou para mim e foi assim muito lindo, na verdade, assim, quando eu tive a minha filha. Ela chegou de um parto natural e ela veio com algo que transformou a minha relação com o meu feminino, e daí foram chegando, né, as informações, as pessoas, muitas coisas que compõem a minha caminhada hoje. E aí, né, essa minha cura, ela chegou com a minha filha, e aí você me pergunta, poxa, eu não tenho uma filha, né, não tenho mais chances de ter uma filha, como que eu posso curar a minha relação, né, com o meu feminino, com a minha primeira menarca? Bom, existem vários caminhos, né? Hoje, né, minha filha já está aí passando por esse período de receber a menarca, então está sendo muito bonito. Eu estou acompanhando ela nesse rito de passagem, porque uma das coisas que a nossa sociedade moderna perdeu foi os ritos de passagem, né? Como o nascimento, como a menarca, como o casamento, né? Tudo hoje acabou ficando algo muito comercial, e toda a beleza, toda a informação que poderia ser transmitida, que, né, poderia realmente engrandecer a gente aqui dentro, se perdeu, né?
E um dos ritos lindos que a gente pode vivenciar é o rito da menarca. Então, se você não tem uma filha a quem você pode acompanhar, né, nessa trajetória, nessa travessia que as meninas fazem, né, que é tão bonita você sair desse lugar de menina e chegar nesse lugar, né, ali como mulher. Então, você pode ressignificar através de vivências, né? Vivências que você tem aí, né? Eu mesma facilito várias vivências onde a gente pode revisitar esses lugares e ressignificar essas memórias, tudo isso de negativo que a gente recebeu. E a partir daí também a gente pode ressignificar essa relação com o nosso feminino. Traumas, né? Algo muito comum que a gente vivencia, né, na nossa vida, né? Muitas mulheres chegam até mim com memórias muito profundas por ter vivenciado na infância, né, abuso. E quando a gente fala de abuso, sim, né, pode ser o abuso sexual, mas também tem outros tipos de abuso, como emocional, físico, né? Quantas crianças não apanham e a mãe acha que isso é normal, isso é um abuso, sim. Às vezes até um fato, né, de você insistir, né, que a criança coma sem ela querer e quebrar esse espaço de proteção, né? Tudo que invade esse espaço, né, daqui para cá, esse campo, né, isso sim é um abuso, né? Seja através de uma palavra muito abusiva, muito pejorativa, sim, são abusos emocionais que a gente vivencia. Enfim, são muitos abusos que a gente vivencia. Esses dias eu recebi uma pessoa, né, que ela tinha sofrido abuso sexual mesmo durante a infância. E o que eu observei? Quando uma pessoa passa por um abuso tão forte, é como se a alma dela, né, se separasse, se fragmentasse. Essa parte que sofreu trauma é como se ela ficasse naquele tempo e espaço. Muitas vezes a nossa mente, né, o nosso cérebro, até para sobreviver a essa dor tão profunda, ela apaga, ela não quer entrar em contato com essa situação. Então é algo que fica guardado numa caixinha assim, as 7 chaves. Só que isso continua lá, refletindo em toda a vida dessa pessoa. Então, provavelmente essa pessoa, ela às vezes acaba engordando porque ela sente que ela precisa criar uma barreira de proteção, né? A gordura, ela seja como se fosse uma capa de proteção, né? Para proteger ela do outro. Tem muitas questões, né? Nessa pessoa em específico, eu percebi que ela perdeu a confiança, a vontade de viver mesmo assim, sabe? Porque tinha uma raiva muito grande ali, né, em torno dessa situação. Então, você ficar vivenciando e reafirmando e visitando esse trauma sem fazer nada é como se você ficasse parada, né, congelada nesse momento, e você não consegue se apropriar da sua vida, você não consegue se apropriar da sua maternidade, se apropriar da sua profissão, se apropriar da sua vida, do seu feminino. Então, esse trabalho de autoconhecimento e de cura, ele é essencial para que a gente possa curar essas feridas, né? E tudo que acontece com a gente, às vezes as nossas maiores dores são os nossos maiores presentes, né? Eu sempre vejo que quando a gente cura uma dor muito profunda, isso se transforma numa grande força, e a gente pode, inclusive, através dessa dor, quando a gente cura ela realmente, auxiliar outras pessoas, desde um lugar que você esteve, que você conhece, que você vivenciou. Então esse é um grande diferencial, por exemplo, de uma pessoa que vivenciou algo, que aquilo faz parte dela, né, que ela pode falar com propriedade, né, desse lugar onde ela conhece, onde ela vivenciou, onde ela acompanhou, onde ela esteve junto, né, com pessoas que vivenciaram isso. Então, por ela ter vivenciado, ela pode realmente dar a mão e falar assim: vamos, que eu conheço o caminho de saída daí, né? Então,
isso é como uma oportunidade da gente recompor a nossa história, recompor o nosso ser, voltar para esse espaço, né, de direcionamento na vida, porque muitas vezes essa angústia, essa raiva, né, traz um sentimento de você estar assim perdido, muitas vezes não se sentir merecedora, né, de viver algo bom, porque o que você traz consigo, né, quando vivencia uma situação dessa, é de que você não é uma pessoa boa, que você não é uma pessoa digna. Enfim, tem muitos casos de muitas pessoas que eu acompanhei nesse processo, e eu vejo que quando a gente traz, né, luz para esse lugar, algo muito bonito pode renascer. É como se você integrasse essa parte, como se você pudesse realmente acolher, né, olhar para isso desde um outro lugar. Então, os traumas, eles podem sim ser superados, essas dores podem sim ser transformadas em força, e cada pessoa que vivencia uma dor muito profunda, ela sai dali muito mais forte, muito mais inteira e com uma bagagem muito rica para ajudar muitas pessoas. Então, se você sofreu, né, algum trauma, todo mundo de alguma forma sofreu, é realmente colocar luz e encontrar esse caminho de cura, que é possível sim. Bom, sobre o desequilíbrio, né, com a energia feminina, eu vejo que a grande cura do feminino, ela passa justamente por esse espaço da gente curar, né, essas memórias com relação ao masculino. Muitas vezes o que a gente vivencia com relação à energia masculina, muitas vezes, né, tem a ver com a forma como a nossa mãe olha para o nosso pai. Tem a ver com a relação que a nossa mãe vivenciou com o pai. Então, independente se o pai estava ali ou se ele foi embora, muitas questões que são transferidas para as crianças passa por esse olhar da mãe. É como se o filho, ele vê o pai através dos olhos da mãe. Então, muitas vezes a mãe olha para o pai como fraco, né? Como ausente, enfim, tem inúmeros olhares que é transmitido para a criança, né, através do olhar da mãe. E quando isso acontece, muitas vezes a criança, ela acaba ficando do lado da mãe, né, e se afastando, né, do pai. Só que esse pai, ele é 50% da gente. Então, se a gente é 50% mãe, a gente é 50% pai. E quando isso acontece, é como se ficasse uma energia vazia, algo que não foi ocupado por essa energia do pai. E o que isso traz para a nossa vida? Muitas consequências. Muitas vezes a incapacidade de se jogar para o mundo, né? Então é aquela pessoa às vezes que tem um grande potencial, mas não tem ousadia, não tem força para entregar o que ela veio fazer para o mundo. Porque por mais que eu tenha talentos, se eu não me jogar, se eu não entregar isso para o mundo, quem vai saber? Com quem que eu vou poder compartilhar isso? Com ninguém, né? Mas quem me dá a força para seguir, né, na direção do mundo, para compartilhar, para falar para o mundo, né, o que eu faço, o que eu tenho para oferecer, é o pai. E uma das grandes feridas do feminino, ela tá justamente nesse lugar de integração com o masculino. Então eu sempre falo, não tem cura do feminino sem curar essa relação que a gente tem com o masculino. E eu digo mais assim, sabe? Muitas questões que a nossa mãe transferiu para o nosso pai, às vezes nem é dela. São questões que ela traz também de uma ancestralidade, né? Então era muito comum em toda a história do feminino relações, né? Se a gente for investigar as nossas bisavós, tataravós, enfim, em alguma geração passada, teve questões muito profundas, por exemplo, de abuso com o masculino.
E isso, de alguma forma, fica no campo de memória de um sistema quando não olhado, quando não curado. Pode até ser que eu não tenha vivenciado isso, mas se alguma ancestral minha vivenciou, de alguma forma isso está no meu sistema. E aí, às vezes, esse olhar que a mãe, né, tem com relação ao pai está completamente relacionado a esses traumas transgeracionais vividos, né, nas gerações passadas, das suas mães, avós, bisavós, né? E com isso, esse olhar ele vai chegando, né, para todas as gerações futuras, né? Então, muitas vezes isso pode estar com você agora, e é muito bom, né? Eu digo que é muito bom porque é uma oportunidade, né, de você curar, né, e de liberar, né, essa falta de força que talvez possa acontecer com você, de compartilhar um propósito, ou mesmo falta de foco, às vezes falta de dinheiro, né? Às vezes o dinheiro até chega, mas quando a gente às vezes não tem essa energia bem resolvida, com o masculino, o dinheiro também não fica, né? Então, assim, são muitas questões, né, que a gente traz aí e que a gente precisa curar essa energia do masculino. É uma decisão interna mesmo, né? E por falar em decisão, a capacidade de decidir também, ela vem, né, dessa energia do masculino. Então, são várias coisas muito sutis, mas que interferem completamente na nossa vida, né? Então, curar a nossa relação com o nosso pai, com essa energia que a gente traz do masculino, ela é essencial, né? Não tem feminino sem masculino e não tem masculino sem feminino. Então, curar isso é uma grande oportunidade, para que a gente possa aí se transformar numa pessoa inteira, né? Numa pessoa completa. E aí a gente vem falar, né, dessa desconexão, né, do feminino. A desconexão do feminino, ela é muito interessante porque ela acontece numa fase onde muitas mulheres têm medo dessa fase, que é a tão famosa, né, TPM. É nesse lugar onde reside o feminino profundo, né? Pra gente que faz esse estudo dos ciclos da natureza, ela está na direção oeste, né? Tá falando ali como se fosse do outono, né? Esse chamado, esse lugar mais escuro. É aí onde reside o profundo feminino. É onde a gente sim tem muitas questões, né, nesse período pré-menstrual que a gente chama de TPM. Mas por quê? Você sabe por quê que às vezes é tão difícil atravessar essa fase e que muitas mulheres elas acabam não vivenciando isso, não querendo vivenciar isso, porque é realmente muito forte, né? Quando a gente não tem conhecimento da oportunidade que esse momento traz de cura, de autoconhecimento, de acessar a nossa verdadeira força, quando a gente não tem noção disso, é assustador, né? Chegar nessa fase e começar a se deparar com as oscilações, né, a nível emocional, porque são muito presentes, né, nesse período. Então é comum que às vezes, né, possa haver uma irritação, uma falta de paciência, porque nesse momento, apesar do mundo estar convidando a gente, né, a estar com a nossa energia para fora, a fazer acontecer, mas o nosso corpo, a nossa mente, né, o nosso espírito, ele já está se preparando para adentrar um portal muito profundo, né, como se a gente recebesse o convite para adentrar uma caverna escura, né? E nesse lugar onde ele é mais escuro, né, como se a gente pudesse assim fechar os olhos. E quando a gente fecha os olhos, quando a gente entra nesse espaço escuro, a gente pode adentrar a um universo muito rico interno, né? Só que antes da gente chegar e conhecer e receber essa informação que eu tô te transmitindo, nossa, você já sofreu muito com dores, né? Seja elas emocionais, porque às vezes é uma confusão emocional, uma angústia, ou mesmo dores físicas, sabe? O seu corpo, você sente muito desconforto, né? Nas pernas, nas costas, enfim.
ou mesmo a nível mental, né? A sua mente fica tão confusa, tão conturbada, que às vezes a sensação que você pode chegar a ter é que você vai enlouquecer. E realmente, quando a gente não tem consciência disso, pode realmente ser enlouquecedor, né? E o mais interessante é que eu me lembro uma vez, eu já estava nesse caminho de autoconhecimento, né, com o meu feminino, e que eu tive um momento onde eu falei assim, meu Deus, eu não tô dando conta de tudo isso que estava acontecendo internamente comigo, né? Eram muitas emoções, muita irritação, tava muito forte, uma angústia, né? E eu tenho um cantinho onde eu faço a meditação, onde eu tenho o meu altar. E aí eu sentei ali para meditar e eu tenho uma conexão muito profunda com os elementos. E eu pedi para a terra me ajudar nisso, porque eu não estava dando conta de todos aqueles sentimentos, de tudo aquilo que estava acontecendo comigo. E eu sentei e me alinhei ali, né? E pedi realmente isso, e foi muito incrível. É como se essa energia, né, de angústia, de confusão, muita coisa acontecendo internamente me atravessasse, e eu pude realmente dar passagem ali naquele momento para algo que eu senti que era algo muito, muito, muito ancestral. E foi muito incrível, porque eu saí dali do meu cantinho de meditação como se nada tivesse acontecido, né? Então a gente poder ter esse conhecimento e poder soltar, né, coisas que não são nossas, porque nesse momento as nossas memórias uterinas, elas começam sim a se movimentar. Se a gente não está grávida, a gente vai se preparar ali, né, para menstruar. Então, nesse momento, as paredes do nosso útero começam realmente a se preparar para menstruar. E tudo isso gera realmente uma movimentação interna, uma oportunidade incrível de cura, né? Porque é onde a gente pode liberar essas memórias que estão no nosso útero, e memórias que muitas vezes não são só nossas, mas também das nossas ancestrais. Mas que uma vez que a gente vivencia essa cura, a gente não só está curando a gente, mas também dando a oportunidade das futuras gerações vivenciar algo novo. Então é realmente, gente, encantador, né, poder trilhar esse caminho de autoconhecimento do feminino. Bom, não consigo me apropriar do meu feminino. O que será que isso está dizendo? Bom, muitas vezes quem vive essa dor tem questões muito profundas com o merecimento, com a prosperidade, com a abundância, né? Tem uma dificuldade de se relacionar muito grande, né, com o outro e às vezes até consigo. E o que está por trás disso? Geralmente é quando a gente, de alguma forma, em algum momento, teve em alguma fase da nossa vida a falta da nossa mãe, né? E aí, como a gente vai receber o feminino, né, da nossa mãe, se muitas vezes essa mãe também teve falta da mãe dela, né? Então, quando a gente chega numa situação como essa, a gente pode observar que isso às vezes aconteceu em várias gerações, né? E aí essa mãe, ela não consegue se apropriar da maternidade dela, porque é como se ainda ela estivesse olhando para trás, né, como menina mesmo, né, querendo ainda receber esse cuidado, essa atenção, né, da sua mãe. Então ela não está olhando para sua filha, ela está virada olhando para sua mãe. E aí a gente, enquanto mulher, né, e muitas vezes até enquanto mãe, ainda também está virada para trás nesse momento, né, que faltou a mãe, né? Isso é muito, muito interessante, muito bonito, né, de se olhar e poder curar essa relação que a gente tem com a nossa mãe. Isso faz com que a gente abra
a oportunidade, né, de se apropriar também do nosso propósito, do que a gente veio fazer aqui. Quando a gente cura essa relação com a nossa mãe, quando a gente passa por esse lugar de tomar a nossa mãe, né? Seja por qual motivo, não importa. Onde eu me distanciei, né, da minha mãe, seja por algum julgamento, seja porque eu acho, né, dentro da minha visão, que minha mãe deveria ter feito aquilo ou aquilo outro e ela não fez, né? E eu ainda fico ali naquele julgamento, naquele pensamento de querer que ela seja diferente. Então, de alguma forma, eu não tomo a minha mãe. E quando eu não recebo essa energia do feminino, eu não consigo me apropriar da minha energia feminina, né? Porque uma mulher, ela só pode se apropriar dessa energia feminina quando ela recebe esse feminino, que é a mãe, né? Então, é muito, 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 muito importante que a gente olhe, né, para a relação que a gente tem com a nossa mãe. E às vezes a gente olha, ainda que de uma forma superficial, e fala, não, tá tudo bem, eu tenho uma relação ótima com a minha mãe. Mas quando a gente vai ver, quando a gente vai investigar, né, dentro de um campo mais profundo, a gente percebe que em algum momento da nossa vida a gente rompeu ali essa energia com a nossa mãe, com o nosso feminino, né? Então, olhar para essa cura da mãe é também uma grande oportunidade de curar o nosso feminino, né? Eu vou compartilhar com vocês que isso também eu pude vivenciar e foi algo muito bonito, né? Porque eu tinha muitas questões, né, com a minha mãe. E uma delas é porque eu achava que minha mãe ia morrer. Eu sempre tinha essa sensação de que minha mãe ia morrer. Então é como se eu sempre estivesse me preparando para a morte da minha mãe. E aí quando eu fui entrar nesse caminho de autoconhecimento, eu pude observar que a minha mãe tinha perdido a mãe dela muito cedo, né? E ela ainda olhava para a mãe dela, que não estava ali presente com ela. E por ela ainda estar com esse olhar, né, para a falta da mãe dela, ela também não esteve tão disponível para mim, né? E eu fiquei durante muito tempo também ali olhando, implorando, né, essa atenção, esse amor, esse olhar para ela, até o momento que eu pude acessar isso e curar, né, essa ferida tão profunda, tão dolorida. E aí nesse lugar, a minha relação com a minha mãe mudou. E eu pude compreendê-la e aceitar toda a minha história, tudo que aconteceu, do jeito que foi, com muito amor e com muita gratidão. E hoje é assim, a sensação real que eu tenho é de muita gratidão, simplesmente por ela ter ficado comigo, por ela ter me acompanhado, por ela estar do meu lado e por ela ser minha mãe, do jeito que ela é, com a história que ela traz, né? E eu reconheço uma força muito grande nela e um amor, né? Então, poder, né, adentrar esses caminhos de autoconhecimento traz pra gente esses presentes. Então, é um convite que eu te faço. Uau! Estamos chegando aí no final da nossa aula. Adorei essa oportunidade de poder compartilhar tanta coisa com você. Imagino que muito, né, disso que eu trouxe deve ficar aí reverberando dentro de você. Informações que talvez você não soubesse o quão importante e o quanto elas atuam na sua vida, no seu dia a dia, no seu relacionamento com o outro, o quanto essas questões te impedem também de vivenciar uma vida mais plena, mais inteira. Todas essas sementes, elas ficam aí. E se você quiser continuar esse processo de autoconhecimento, de cura, aprofundar ainda mais, eu tenho uma grande oportunidade para você. A gente vai iniciar a formação da curandeira do útero. E o que é ser uma curandeira do útero? É encontrar ferramentas que você vai, ao longo desses 10 meses que dura a formação, você vai construindo essa gama de ferramentas que eu vou compartilhar com você, ferramentas que você vai levar contigo, ferramentas que são como presente, né? Algo que chegou para mim de diversas fontes. Hoje
tudo disponível para você, uma compilação aí de mais de 25 anos de trajetória nessa busca de autoconhecimento. Eu vejo que poder transbordar, né, essa formação é um presente para você que recebe. E se você chegou até aqui, se você está aqui, com certeza essa busca, ela tá no seu coração. É um chamado realmente para você despertar essa curandeira que vive aí dentro de você, se relembrar desses saberes ancestrais, se relembrar de quem você é e do que você veio fazer aqui. Então é sobre isso que eu tô falando. Essa formação é uma grande oportunidade de você acessar todo esse universo que está aí dentro de você, luz e sombra. Muitas vezes a gente foge, né, da sombra, mas eu posso te garantir, nesse lugar escuro, né, onde a gente muitas vezes foge, tem medo de olhar, é onde reside uma força, um poder incrível. É um universo que quando a gente começa a adentrar, né, e quem já está aí nesse caminho de autoconhecimento sabe do que eu estou falando. Porque se conhecer no primeiro momento pode ser assustador, mas viver todas essas dores em doses homeopáticas, sem ter consciência, sem ter a oportunidade de transformar isso, é muito mais dolorido, é muito mais assustador, eu diria. Então, essa formação dará a você a oportunidade de tomar, né, as rédeas da sua vida, se reconectar com o teu propósito, com a tua missão e relembrar, simplesmente relembrar. Né? Eu tô aqui para relembrar de quem você é, de todo o potencial que você traz. O curso, né, essa formação, ela é uma compilação de tudo que eu vivenciei. E olha, gente, não foi pouca coisa. Eu sou uma buscadora, né? Eu busco mesmo esse caminho do autoconhecimento. Para mim é algo muito especial. E o que eu venho compartilhar é algo único, porque vem de um espaço de vivência. Não é algo que eu li no livro, sabe, uma frase bonita que eu ouvi e que chega para você de um espaço vazio. Não, chega com muita propriedade, né? É uma trajetória que eu fiz e que eu posso te guiar justamente por eu já ter feito essa trajetória e ter ajudado milhares de mulheres, né, com questões muito incríveis assim com o feminino, e testemunhar essa transformação me faz chegar no lugar de não, eu preciso realmente transbordar isso para o máximo de mulheres que eu conseguir. Essa é a minha missão, relembrar, né, esse feminino que hoje vem sido, né, tão fragmentado. A gente pensa que encontrou, né, esse lugar de poder, mas eu tenho observado que esse lugar ainda precisa de uma outra parte para vivenciar a completude, para vivenciar essa verdadeira força e esse potencial incrível que a gente, enquanto mulher, tem de criar, mas criar e transbordar a partir de um estado de leveza, a partir de um espaço de nutrição. A gente merece viver essa formação, é um presente que a gente se dá. E se você tiver um companheiro, chama ele, porque isso vai ser um divisor de águas na relação de vocês. Seja um namorado, pode ser também um amigo, um irmão, porque os homens também precisam conhecer esse universo. Os homens também precisam conhecer e receber, né, esse feminino que vai nascer. Então é algo muito bonito, é um legado não só para o feminino, mas eu sinto que para a humanidade, para homens, para mulheres, e as crianças com certeza receberão aí adultos muito mais inteiros, mais conscientes, né? Então é um convite que chega a partir desse lugar do coração. Então, se você sentiu esse chamado no seu coração, aproveita essa oportunidade, diz esse sim para você, você merece. Clica aqui nesse botão, você vai falar diretamente comigo e vai ser uma alegria te conhecer, falar contigo. Aproveita a oportunidade, o momento é agora.